Aleluia. Glória a Deus, a SEB está de volta. Mais um ano, né? Do Senhor, aprender mais do Senhor e da palavra dele. Querido Deus e soberano Pai, eu gostaria de te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por mais uma semana vencida, Deus. Mais uma semana maravilhosa na sua presença, buscando, adorando, engrandecendo o seu nome. Que nós possamos continuar, começando a nossa semana, aprendendo mais sobre o Senhor e a sua palavra. Coloca no nosso coração, Deus, vontade e amor pela sua palavra. Nós sabemos que somos fracos e falhos, e que se depender de nós mesmos, nós não estaremos atentos à sua palavra. Que o seu Espírito Santo nos convença e nos transmita, nos leve até a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Esse ano, não sei se todo mundo sabe, mas esse ano nós vamos falar sobre o panorama bíblico. O que é um panorama? É um resumo de cada livro da Bíblia. E qual que é o intuito de um panorama? É para que a gente entenda o que se trata do livro, quais são as histórias contadas ali, informações sobre o livro, que nos ajude a ler o livro. Nós não vamos ler aqui Gênesis, não vamos ler Êxodo, mas é bom que vocês leiam. Vocês no sentido nós também, né? Mas não aqui. Aqui é o lugar onde a gente vai aprender algumas coisas sobre o livro, principalmente, por exemplo, hoje nós vamos falar sobre Gênesis. Então vocês vão aprender. Obrigado, Vanessa. Então nós vamos aprender algumas informações sobre o livro de Gênesis que vai nos ajudar a ler o livro de Gênesis e a entender o livro de Gênesis. Tá tranquilo? Vamos lá, tá? É bem dinâmico. O livro se chama Gênesis e é um nome grego. E é engraçado eu falar sobre isso, por quê? Porque para quem lembra das séries passadas, nós falamos sobre a Bíblia, e eu estava reouvindo, e é bom que vocês ouçam também sobre a Bíblia de novo, para ficar fresco na memória de vocês. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, hebraico e aramaico, mas o nome Gênesis é grego. Ele significa origem ou princípio. O autor, eu coloquei aqui que o autor é Moisés, mas não se tem certeza, tá? Mas provavelmente foi Moisés, pela escrita, pela datação e tudo mais. A data do livro de Gênesis é 1450 a 1400 a.C. Foi escrito mais ou menos nessa época. 1450 a 1400. Gênesis, é o livro todo de Gênesis. E os destinatários do livro de Gênesis são os israelitas. Isso fica meio óbvio, para pensar. Moisés escreveu esse livro, certo? O que o Moisés fazia? Qual que era o intuito de Moisés? Ele foi chamado por Deus para libertar os judeus. Então o livro foi escrito para os judeus, para esse povo, para o povo que ele andou no deserto, tá? Nele são narrados, de uma perspectiva religiosa, as origens do universo, da terra, do gênero humano e, em particular, do povo de Israel. Na Bíblia hebraica, esse livro tem como título, a sua primeira palavra, Bereshit. Eu queria que vocês abrissem Gênesis 1. Gênesis 1:1 começa com no princípio. A palavra grega aqui é Bereshit, que é o nome dado ao livro em hebraico, tá? E aí vamos para a divisão de Gênesis. O livro de Gênesis compõe-se de duas grandes seções. A primeira vai do capítulo 1 até o capítulo 11. Ele contém a chamada história das origens, ou história dos primórdios, que inicia o relato da criação do mundo. Gênesis 1, né? No princípio Deus criou os céus e terra, começa daí, e vai até o capítulo 11, sobre a criação de todas as coisas, as consequências dessa criação e tudo mais, tá? Trata-se de uma narrativa poética de grande beleza, a qual segue a narrativa da origem do ser humano, colocado por Deus nesse mundo que havia criado. E eu coloquei aqui poético, mas vocês têm que tomar muito cuidado. Gênesis é extremamente atacada. Existem pessoas que acreditam que o relato de Gênesis é só poético, e não aconteceu de verdade. Assim como existem pessoas que acreditam que é só uma analogia ao pecado e a Jesus. E não, Adão existiu, Eva existiu, o paraíso existe e tudo mais, tá? É um livro poético, de forma poética, ele não é um livro poético. Ele é falado de forma poética sobre a criação do mundo, mas ele é um livro que narra um acontecimento real, tá? E de uma... Nada aqui não, isso aqui a gente não pode... O que será a serpente? É uma serpente. Ah, mas ela tinha pé. Realmente, ela tinha pé. Ah, mas ela... exatamente isso, está escrito, aconteceu. Para a gente não se perder. E grandes homens acreditam nisso, tá? Muita besteira. A segunda parte, vai do capítulo 12 até o 50,
enfoca o tema dos inícios mais remotos da história de Israel. É por isso que é a história do povo de Israel. Então faz sentido ser para Israel, né? É conhecido como história dos patriarcas. E centra o seu interesse em Abraão, Isaque e Jacó, respectivamente pai, filho e o neto, né, de Abraão, nos quais o povo de Deus tem as suas raízes mais profundas. Aí eu queria agora que vocês prestassem atenção, porque eu coloquei aqui os acontecimentos em escala, para vocês entenderem como funciona o livro de Gênesis, tá? O capítulo 1 ao 2, criação. Do 3 ao 5, a queda. Do 6 ao 9, o dilúvio. Toda aquela ideia do dilúvio está lá, do 6 ao 9. 10 e 11, a Torre de Babel. Aquela confusão de línguas e tudo mais. Do 12 até o 25, é a história de Abraão. Tem coisa demais. No meio disso tem aquela fatídica destruição de Sodoma e Gomorra, a mulher de Ló e tudo mais. E aí, Isaac, do 26 ao 27, Jacó, do 28 ao 36, e termina do 37 até os 50, sobre José do Egito. Esse é todo o livro de Gênesis, tá? Aí eu separei aqui algumas curiosidades sobre o livro de Gênesis. Bem rapidinho, gente. A primeira delas é que o livro de Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia. Não é o livro mais antigo da Bíblia. Existem algumas pessoas que acreditam que o primeiro livro escrito foi Jó, 400 anos antes do escrito de Gênesis. E eu coloquei aqui 3 motivos para acreditar nisso, de que o livro de Jó, ele é mais antigo do que o livro de Gênesis, tá? O primeiro motivo é que Jó oferece sacrifício para os seus filhos sem o uso de um sacerdócio, templo ou altar consagrado. Existia tudo isso em Gênesis, então por que Jó não fez dessa forma? Esse é um indicativo de que talvez Jó veio antes, tá? Não antes da criação, por favor, antes do livro de Gênesis. O segundo é, a sua riqueza é medida pelo tamanho do seu rebanho e pela quantidade da moeda, né, de prata única que ele possuía. Isso não acontecia no povo de Israel, isso veio antes, tá? E os nomes dos filhos de Jó também eram incomuns nos períodos posteriores, mas eram comuns antes e durante o tempo dos patriarcas. Então, provavelmente, Jó foi escrito primeiro, tá? A segunda coisa que eu coloquei aqui acredita-se que ele foi escrito por Moisés, mas é outra coisa também que é complicado, tá? É complicado, existe dúvida se foi Moisés mesmo que escreveu. Ok, segunda curiosidade, em hebraico as palavras homem e mulher formam o jogo Isha, Isha mulher, e Ishi, o que simboliza o fato de um ter sido criado para o outro, um complemento. As duas palavras, só que o Isha e o Ishi, formam homem e mulher, significa complemento. Outra curiosidade, a palavra Éden é de origem hebraica e significa prazer. O pessoal fala lugar de delícia, eu sei lá, velho, mas é prazer, tá? Que significa Éden. Próxima curiosidade, Caim não ofereceu frutos podres a Deus. Eu queria que vocês abrissem essa. Gênesis 4, do versículo 3 ao 5. Diz assim, alguém não achou Gênesis? Gênesis 4, 3, diz assim, passado algum tempo, Caim entregou ao Senhor uma oferta dos frutos da terra. Abel também trouxe as primeiras crias do seu rebanho, com as partes gordas. O Senhor olhou com agrado para Abel e sua oferta, mas não para Caim e a sua oferta. Por isso a ira de Caim se acendeu e o seu semblante desfaleceu. O problema aqui não está nas frutas que Caim deu. Algumas pessoas vão falar que porque Deus aceita só sacrifício de animal, como é que Caim ia saber? É o primeiro sacrifício que existiu na face da terra, não faz sentido. Outros vão dizer que é fruto podre, não. Outros vão dizer que é a sobra, não, porque no versículo 3, no 4, fala assim, Abel também trouxe as primeiras crias. Então, se ele também trouxe as primeiras crias, Caim trouxe os primeiros frutos, tá? Deus não aceitou Caim por quê? Por causa do coração de Caim. Isso fica nítido mais para frente, tá? Outra curiosidade, o período de tempo descrito em Gênesis abrange um intervalo de tempo maior do que todo o restante da Bíblia. O que isso quer dizer? Quer dizer que, do relato de Êxodo, povo de Deus, até a vinda de Jesus, até os patriarcas, até tudo, tirando, né, o fato da volta de Jesus, que a gente não sabe quando, ou até o final da Bíblia, até onde João termina de escrever, é um período. E em Gênesis relata um período ainda maior. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, no relato de Caim, quando ele foge, ele se casa. E aí você fala assim, ué, mas não existia só Adão e Eva? Com certeza, mas passaram-se muito tempo. Caim vai para uma cidade, e nessa cidade ele se casa, mas ele passou por muitas coisas. Os irmãos dele tiveram filhos, e tudo mais, e a terra foi crescendo, crescendo até o relato, tá? Não segue uma forma linear, não, de tempo, não.
Próxima curiosidade, as duas filhas de Ló. Eu queria muito falar sobre isso, gente. Nossa, é muito legal. As duas filhas de Ló tiveram filhos com ele e foram Moabe e Ben-Ami. Eu vou explicar melhor. Houve toda aquela ideia de Sodoma e Gomorra ser destruída. Antes disso, Abraão intercede por Ló e Deus salva Ló, manda ele correr, vai embora, meu irmão, que o pau vai quebrar aqui. A mulher dele olha para trás e vira estátua de sal. Eles vão até uma cidade, eu não sei se era Zoar, eu não lembro o nome da cidade não, mas eles vão até uma cidade, o Ló e as duas filhas dele, e eles têm medo da cidade também ser destruída, e aí eles fogem para as montanhas. Quando eles estão nas montanhas, as filhas falam assim, nós vamos ficar sem descendente. Se nós não pode ficar sem descendente. Então, vamos embebedar o nosso pai, eu durmo com o nosso pai, no outro dia você embebeda ele, você dorme também. Qual que é a consequência disso? A consequência disso é que a primeira filha deu à luz a Moabe, e a segunda filha deu à luz a Ben-Ami. Eles se tornaram os pais dos Moabitas e os Amonitas, inimigos ferrenhos do povo de Deus. Não devia ter feito filho com o próprio pai, né? Não devia. A gente tem que tomar cuidado quando lê a Bíblia, porque parece que tudo que está acontecendo no Antigo Testamento tem a prova de Deus, e não é verdade. Isso não é verdade. Deus ele não aprova sacrifício humano. Então, se você encontrar alguém sacrificando seres humanos na Bíblia, no Antigo Testamento, não foi Deus que mandou. A Bíblia, ela abomina, nós vamos continuar, né? Levítico, Número, Deuteronômio, ela abomina qualquer relação entre filho e mãe, filho e pai. Foi Deus que mandou elas fazerem isso. Ah, não ia ter descendente. É óbvio que ia ter descendente. Tinha outra cidade. É óbvio que existiria. Mas, enfim, né? Os motivos a gente não sabe. O que acontece é que Deus amaldiçoa. Eles se tornam pais, no sentido de criadores, eles que dão origem aos Moabitas e os Amonitas. Loucura, né? E a última curiosidade, Gênesis revela como os hebreus foram para o Egito. Essa migração explica um dos eventos mais importantes da história da humanidade, o Êxodo, que é a continuação. Vou deixar para o próximo domingo, tá? A conclusão é, muitas das grandes questões da vida são respondidas em Gênesis. A primeira questão, de onde eu vim? Está lá, Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ou seja, Deus nos criou. Se Ele criou o céu e a terra, Ele criou tudo, né? Segunda pergunta, por que eu estou aqui? Gênesis 15, versículo 6. Abraão creu no Senhor e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Nós estamos aqui para termos um contato com Deus, um contato íntimo com o Senhor, tá? E para onde nós vamos? Gênesis 25, 8. Morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Para onde nós vamos? Para Deus. Retornamos, temos um destino após a morte, junto a Deus. Gênesis é atraente ao cientista, ao historiador, ao teólogo, à dona de casa, ao agricultor e todo homem e mulher que serve a Deus. É o começo adequado para a história de Deus, no seu plano, para a humanidade, a Bíblia. Já comentei isso com algumas pessoas, e para o novo convertido não é bom começar em Gênesis. Nunca é bom começar em Gênesis. E por quê? Isso é uma opinião minha, tá? Porque a gente precisa entender o que nós vivemos para entender o que eles viveram. A nova aliança é o pacto que nós vivemos. Nós estamos na nova aliança. Então você vai começar a ler a Bíblia agora? Comece de Mateus, Marcos, Lucas. Mas não dá para negligenciar o Antigo Testamento, como muitas pessoas fazem. Muitas igrejas fazem isso. Nós vivemos no tempo da graça, ótimo, mas você morreu achando que estava tudo bem, fazer o que queria, na hora que queria. Eles servem de alguma coisa. Dentro de Gênesis também existem as leis de Deus. A lei civil, a lei cerimonial, que a lei cerimonial passou, a lei civil, que era para o povo, passou, mas existe a lei moral do Senhor Jesus. O não matarás, por exemplo, existe uma moralidade em não matar. Existe uma moralidade em amar o próximo como a si mesmo. Existe uma moralidade em viver conforme as normas do Antigo Testamento. Mas nós não usamos nenhuma delas como lei cerimonial ou como lei civil para a nossa época. Amém? Como que isso se aplica, eu vou deixar para depois. Para finalizar, eu queria falar sobre Cristo em Gênesis. Isso aqui, eu queria só deixar bem claro. Algumas pessoas tentam forçar cada livro da Bíblia para conter Jesus neles. Não dá certo. Não dá certo.
Júnior, por que não dá certo? É bem simples. Cantares não fala de Jesus. Por favor, não fala. Cantares tem cenas explícitas de sexo. Explícitas. Jesus não faz na sua igreja. Não faz. Não tem Jesus ali. Ah, então por que está na Bíblia? Porque mostra o amor de um homem e uma mulher debaixo do Senhor, da graça do Senhor Jesus. É isso. Nada mais do que isso. E nos outros livros não tem, não? Tem, claro, mas não forcem o texto, tá? Mas em Gênesis, principalmente, fala muito sobre Jesus. Vamos lá. Logo no capítulo 3, vamos lá, 3:15. Lemos que o próprio Deus anunciou que o descendente da mulher destruiria Satanás. Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, que ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Isso daqui é uma profecia sobre Jesus. O filho da mulher não seria Eva, é o filho de Maria, o filho nascido de mulher. E Satanás feriu o calcanhar dele, ou seja, ele foi um homem de muitas dores, é um homem que sofreu na cruz, mas ele pisou a cabeça da serpente, amém? Mais uma prova disso, o escritor da Epístola aos Hebreus aponta para o fato de que o sacerdócio de Melquisedeque tipificou o sacerdócio de Cristo. Vamos lá em Hebreus 7. O livro de Hebreus é um ótimo livro para você ler depois de ler o Pentateuco, que são 5 livros do Antigo Testamento, os primeiros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, tá? Porque o Paulo, o Apolo, a gente não sabe quem escreveu, explicando para o povo hebreu, o povo judeu, sobre as coisas do Antigo Testamento, tá? Hebreus 7. Fala assim, ó. Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão, quando este voltava depois de derrotar os reis e o abençoou. Está em Gênesis 14, tá? Foi para ele que Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Em primeiro lugar, o seu nome significa rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Vamos lá. Melquisedeque era Jesus? De jeito nenhum. Melquisedeque é Melquisedeque, Jesus é Jesus. Mas ele simbolizava aquele que viria, que seria sacerdote para sempre, tá? Veio antes da lei e tudo mais. O escrito continua. Considere a grandeza desse homem. Ponto. Isso daqui é uma parte-chave. O escritor de Hebreus está mostrando a grandeza de Melquisedeque, tá? Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes, entre os sacerdotes de Levi, que recebam dízimo do povo. Isso é dos seus irmãos, embora esses sejam descendentes de Abraão. Está falando da lei. Esse homem, porém, que não pertence à linhagem de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Quando começou a ideia do sacerdócio, a tribo de Levi, o povo de Levi, surgiam sacerdotes para receber o dízimo. Melquisedeque veio antes do povo de Levi. Antes, não fazendo parte dessa genealogia, ele já recebeu o dízimo de Abraão, para mostrar a grandeza desse cara. E é só falar disso, só é falado em Gênesis ali, ele some também, tá? Sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Ou seja, se Abraão deu dízimo a Melquisedeque, Melquisedeque é maior que Abraão. É isso que o escritor de Hebreus está falando, tá? No caso dos levitas, quem recebe o dízimo são homens mortais. No caso de Melquisedeque, quem recebe é aquele de quem se dá testemunho que vive. Pode-se dizer que Levi, que recebia os dízimos, os pagou por meio de Abraão, porque se Abraão não existisse, não existia ninguém, né, depois de Abraão, né? Já que Levi estava presente em seus antepassados, Abraão, quando Melquisedeque se encontrou com ele. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que a sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não de Arão? Certo que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Não vou entrar nisso hoje. Ora, aquele a quem se dizem essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém jamais havia participado no serviço do altar. Jesus é o leão da tribo de Judá, não Levi, tá? Pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo do qual Moisés nada fala quanto ao sacerdócio. Os sacerdotes vinham da tribo de Levi. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque.
alguém que se tornou sacerdote não pela lei relativa à linhagem, mas segundo o poder de uma vida indestrutível. Eu vou parar por aqui, mas se vocês quiserem continuar lendo Hebreus 7, fala sobre a grandeza desse homem Melquisedeque, nasceu antes da lei e que foi reconhecido por Abraão a ponto de dar o dízimo a ele, e fala que Jesus é esse cara, que veio de uma linhagem muito fora da linhagem dos sacerdotes e que merece muito mais do que esse tal de Melquisedeque. Amém? Por fim, também percebemos que logo no começo de Gênesis, o paraíso foi perdido pelo primeiro Adão, e o pecado passou a assolar a humanidade. Já no Novo Testamento, vemos o último Adão restaurando o paraíso e garantindo ao seu povo a vitória sobre o pecado. Romanos 5, 19. Porque, como por meio da descendência de um só homem, são muitos os que foram feitos pecadores, assim por meio da obediência a um só homem, muitos serão feitos justos. Então, para você entender o sacrifício de Jesus e tudo que ele fez, Gênesis é extremamente importante, tá? A Bíblia começa em Gênesis, mostrando o homem sendo privado da presença de Deus, porém, ela termina mostrando o homem desfrutando da salvação eterna através dos méritos de Cristo. O homem não mais voltará ao Éden, mas habitará com o Senhor em novos céus e nova terra. Amém? Os panoramas vão acontecer de forma extremamente simples e rápida, tá? Já acabamos. Mas é porque a gente precisa todos nós precisamos ter um paralelo do que a gente vai ler. Às vezes você entra no livro de Gênesis não sabendo nada, de coisa nenhuma. E aí você começa a se embolar por causa da sua tradução de Bíblia, ou porque você já leu há muito tempo e tem medo de voltar a ler porque você não entendeu da primeira vez, enfim. O panorama serve para isso. Eu sei, olha, eu vou abrir o livro de Gênesis, eu vou encontrar a criação, eu vou encontrar os patriarcas. E para entender como isso se apega a Jesus Cristo, fica fácil, se você leu o Novo Testamento primeiro. Tá? Mas aqui no panorama da SEB, a gente vai desde o primeiro livro até o último, de forma sistemática, para vocês entenderem. Tá bom? Vamos ficar de pé para orar? É bem rapidinho, graças a Deus. Semana que vem, então, a gente vai para Êxodo. A Bíblia fala... Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem história. Sim. Não teve princípio de dias, nem futuro, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Mas aqui, é uma boa pergunta. A pergunta é pertinente. Por quê? O que o autor de Hebreus está falando é que não se achou nada disso em Melquisedeque. Melquisedeque entra na história, recebe os dízimos e vaza. Não tem mais nada sobre ele. Não tem ideia nenhuma de genealogia, nem nada. E Jesus, ele tem a genealogia dele certinha na terra, mas nos céus ele é eterno. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de aprendizado. Que mais uma vez eu peço ao Senhor, Deus, que nós possamos ter vontade de ler a sua palavra, que nós possamos ter amor pela sua palavra, porque nós vivemos, nos movemos, existimos pelo Senhor através da sua palavra, Deus. Que nós possamos compreender o Senhor, compreender a sua vontade para a nossa vida, amar cada vez mais o Senhor pelo conhecimento, Deus. E que o culto que virá a seguir, Deus, seja regado da sua palavra, do seu amor, do seu cuidado, Deus. Que nada que a gente aprendeu aqui nessa tarde, início de noite, Deus, seja em vão, seja à toa, ou seja esquecível, Pai. Que o Senhor possa nos lembrar nos momentos que precisarmos, Senhor, para que nós possamos viver totalmente aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. E, como sempre, tem café lá em cima.